Gênesis 2, 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Agora abra comigo em Gênesis capítulo 35, versículo 16, 17 e 18. E eu quero pegar um outro texto para poder costurar os dois. Gênesis capítulo 35, versículo 16, 17 e 18. Olha o que acontece aqui na caravana de Jacó. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar até Efrata, e deu à luz Raquel. Ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque havia morrido, chamou o bebê de Benoni, mas o seu pai chamou-lhe de Benjamim. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Diga: exerça o seu direito. Qual direito nós temos? Vários. Direito como cidadão, direito como crente, direito como pai, direito como mãe, direito como criança, direito como deficiente. Nós vivemos em uma época onde as pessoas buscam os seus direitos, existem leis para protegê-las, e muitas vezes a gente não sabe essas leis, por isso a gente não consegue exercer as leis. Se você for entender um pouco quantas leis existem no Brasil, existem muitas leis que poderiam te beneficiar, mas você não toma benefício delas, porque você não conhece as leis e os direitos que você detém. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Você viu o primeiro texto, que Deus trazia a Adão todos os animais, e quem dava nome para os animais era Adão, e conforme Adão dizia, assim era. Depois, Raquel tem um segundo filho, e nós vamos entender um pouco mais essa história, e ela dá um nome para o filho, mas o pai fala: não vai ser esse nome, eu vou exercer o meu direito, e eu vou dar um outro nome. Sabe qual é o direito que você pode exercer? Direito de nomeação. O meu pai exerceu esse direito sobre a minha vida quando eu nasci. Quando eu nasci, o meu nome era para ser Levi Estevão, ou Estevão Levi. Só que a minha mãe teve muita dificuldade durante o meu parto, ela passou muito mal, e os médicos disseram: olha, o seu parto está tão complicado, que provavelmente você não conseguirá ter outros filhos, porque às vezes o André vai fazer um estrago aí dentro, porque o André ele é bagunceiro. Daí quando eu nasci, a minha mãe falou assim: Samuel, eu não sei se nós poderemos ter outro filho, então eu quero fazer uma homenagem a você. Vamos nomear o nosso filho André Samuel Câmara. O nome do meu pai é Samuel Câmara. E o meu pai e a minha mãe, sendo muito criativos, só colocaram o André na frente e ficou por aí. Exerceram o direito de nomeação. Aí eu falei assim: eu não vou cometer o mesmo erro que o meu pai e que a minha mãe tiveram. Eu vou dar nomes criativos para os meus filhos. Quando nasceu o meu primeiro menino, eu dei o nome de André Samuel Câmara Filho. Por quê, pastor? Porque o filho é meu, o direito é meu, eu dou o nome que eu quiser. Você está rindo? Quem tem nome estranho aí? Levanta a mão. Nayane, não, amor. Só erram o seu nome, falam Daiane, Tayane, nunca Nayane, mas não é estranho o nome. Mas você entende? Nós temos o direito de nomear aquilo que acontece na nossa vida. Se Deus te dá um filho, você nomeia. Se aparecem situações na sua vida, o direito de nomear essas situações é seu. Exerça este direito. Qual nome você vai dar para o ano de 2019, 2020 e o começo de 2021 e 2022? Pastor, é o ano da pandemia, foi o ano da quarentena, foi um ano de muitas mortes, foi um ano de uma grande tragédia, foi um ano que assolou o mundo inteiro. Mas eu posso falar uma coisa para você? Na nossa igreja, nós quase triplicamos o tamanho dessa igreja. Pessoas foram salvas, pessoas foram libertas. Então, enquanto alguns estão olhando, falando: o ano do lockdown, um ano que nada deu certo, aqui nós vamos renomear, nós vamos tomar o nosso direito de nomeação e dizer: ano de crescimento, ano de bênção, ano de colheita. Deus recolheu muitas pessoas, é um ano de colheita. Uns vão chamar de ano de morte, nós vamos chamar de ano de colheita, porque Deus escolheu para si os seus bons, Deus escolheu para si as pessoas preciosas. Então você vai ter que entender que você tem direito de nomeação. Isso aqui acontece na história de Jacó,
que trabalha para se casar com Raquel, com quem ele era apaixonado. Só que o pai de Raquel falou assim, quis enganar ele, trabalhou, e na hora de casar ele não casou com Raquel, ele casou com Lia, a irmã mais velha. Aí ele falou assim, você quer a nova? Calma aí, você quer chegar aqui e já sentar, chegar no ônibus e já sentar na janela? Não, você vai ter que trabalhar o mesmo tempo que você trabalhou para ficar com Lia, para ficar com Raquel. Ele não tem problema, ele continuou trabalhando. Existe um paradoxo que dá para a gente fazer tanta aplicação e tanto entendimento nesse texto, porque Lia, a mulher que ele não queria casar, mas lhe foi imposto de casar, lhe deu muitos filhos. Raquel, a mulher que ele amava, que era linda, o texto da Bíblia diz, não podia ter filhos, era estéril, sua matriz era fechada. Então você entende esse antagonismo? Linda por fora, vazia por dentro. Porque às vezes a gente olha para o exterior e a gente quer comparar e a gente quer o que o outro tem pelo exterior, mas a gente não sabe o que acontece no interior. Eu digo isso em todos os níveis da nossa vida. Eu sou um pastor. Pastor, você quer conhecer o que é pastor? Quando o pastor entra numa igreja nova, num relance de olhar, ele conta quantas cadeiras tem. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa mania de comparar. Ele tem telão de LED, ele tem luz, ele tem estrutura, ele tem estacionamento, ele tem diaconia, ele tem obreiros. A gente tem a tendência de olhar para o lado e querer que o outro tem baseado no que tem de exterior, no que tem de externo, no que tem na beleza fora. Mas a minha pergunta, tem mover de Deus, tem batismo com o Espírito Santo, tem pessoas aceitando a Jesus, tem um mover, por quê? Porque não adianta ser bonito por fora se está vazio por dentro. O que eu vim pregar para algumas pessoas aqui, pare de se comparar com outras pessoas, falando, eu quero o carro que ela tem, eu quero a casa que ela tem, eu quero a roupa que ela tem, eu quero o cabelo que ela tem, mas você não sabe o problema que ela tem, e Deus às vezes te livra do problema que ela tem, porque você acha que tudo é bonito pelo exterior, mas às vezes por dentro é vazio. Estou pregando isso aqui para alguém? Não deseje o que os outros têm, porque talvez eles passem por problemas que Deus nunca vai permitir você passar. Lia lhe dá 6 filhos e Raquel nenhum. Até que um dia ela é agraciada, Deus faz um milagre, Deus abre a sua mata e ela tem o seu primeiro filho, José. E ela ora a Deus, ela agradece a Deus. E por causa da oração, da busca, da gratidão que ela tem a Deus, Deus lhe agracia ainda mais, lhe dando um segundo filho. Esse segundo filho nasce na passagem que nós lemos. Eles vão até Betel, na verdade estão saindo de Betel, porque Betel foi um local onde Jacó teve um encontro com Deus. Baixa um pouquinho para mim, só retorno, que está dando uma microfonia aqui. Porque Betel foi um local onde ele teve um encontro com Deus, e ele falou assim, Senhor, eu vou te fazer uma promessa aqui nesse local. Se tu me abençoares, se tu andar comigo, se tu me prover, se tu não deixar faltar, eu volto para esse local e eu vou fazer aqui um altar, eu vou fazer aqui uma ação de gratidão e eu vou te devolver 1/10 de tudo aquilo que tu colocar na minha mão. Jacó é uma pessoa que tem um histórico de nomeação e de jogo de nomes, porque a primeira vez que ele vai para Betel, o nome do local não é Betel, é Luz, mas como ele tem um encontro com Deus, e ele fala assim, não vai ser mais chamado de Luz, eu vou usar o meu direito de nomeação, o nome vai ser Betel. Outra situação, ele tem uma visão, um campo cheio de anjos, e ele nomeia de Manaim, ou seja, campo de Deus, local onde tem os anjos. Você entende que quando ele vai em outro local, ele tem um encontro face a face com o Senhor, ele fala, Peniel, face a face com Deus. O que Jacó está fazendo? Jacó, ele nomeia as situações da sua vida baseadas nas experiências que ele tem com Deus. Às vezes a gente nomeia o que está acontecendo baseado com o que o jornal diz. O que Deus te trouxe aqui é, o que eu estou fazendo para a tua vida? Comece a usar sua boca e comece a usar o seu direito de nomeação, de profecia. Abre a tua boca e começa a falar para a tua igreja, para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde, o que eu sou para ti, o que eu sou para o Brasil, não o que os outros são. Então ele ia para os lugares e ele nomeava os locais de acordo com a experiência daquilo que ele via em Deus. Como é que você nomeia a sua vida? Como é que você encara as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, na sua cidade, dentro da sua casa? Jacó deixa esse local, que Deus teve encontro com ele, depois dele construir um altar. Então ele foi pela primeira vez, Deus o abençoou, ele chamou de Betel, e no texto que nós lemos, ele retornou para poder pagar a promessa que ele havia feito a Deus. Vou retornar, vou construir um altar, vou fazer uma oferta e vou voltar para casa. Quando ele está voltando, a sua caravana está saindo de Betel,
depois dele construir um altar de gratidão a Deus, a sua esposa entra em trabalho de parto e Deus a agracia com o segundo filho. Daí a gente vai pensar assim, faz sentido? Ele foi e deu uma oferta para Deus, ele foi construir um altar para Deus, porque a gente espera isso, não é? Nós que somos pastores e líderes, a gente espera se dedicar a Deus, construir a casa de Deus, construir altar a Deus, salvar pessoas, anunciar o Evangelho, ser grato a Deus, e Deus vendo o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso esforço, a gente espera que Deus venha e nos agracie, e nos abençoe, porque a gente tem essa expectativa. Então, Raquel, quando ela sai de lá, de alguma forma, a caravana entende, estamos sendo agraciados por Deus, porque nós somos gratos a Deus, então Deus agora está fazendo um ciclo virtuoso, como nós demonstramos gratidão a Deus, Deus está nos abençoando para que a gente volte para ser grato mais uma vez. E ela teve o segundo filho. Mas você já parou para perceber e entender que às vezes Deus vai responder a sua oração porque ela estava pedindo para ter filhos? Ela não queria ser estéril, ela não queria ter a sua matriz trancada, fiada, fechada, ela queria poder gerar. Deus abençoou, gerou o primeiro, e eu acredito que ela falou assim, já que liberou Deus, já que tu me deu o primeiro, me dá o segundo, me dá o terceiro, me faz uma mulher frutífera. Então Deus responde a oração de Raquel, mas às vezes a nossa resposta de oração está atrelada a um preço tão grande que a gente nunca pensou que teria que pagar. Pare para pensar nisso. Deus responde a oração de Raquel? Sim. Deus abençoa Raquel e Jacó? Sim. Mas Raquel morre durante o parto, porque às vezes no processo de Deus responder a tua oração, alguma coisa tem que morrer para que outra coisa tenha vida. Eu aprendo que às vezes o nosso maior medo não é quando Deus não responde a oração. Às vezes o que a gente tem que temer é quando Deus de fato responde a nossa oração. Deus explode essa igreja no bom sentido, não de explodir com bombas, faz ela crescer, faz ela relevante. Será que nós, como líderes dessa igreja, estamos preparados para aguentar o peso da glória? Hoje de manhã, lá na Rádio Vida, eu falei um pouco sobre isso. Tem um texto que fala o seguinte, porque essa leve e momentânea tribulação, ela vai causar em nós um peso de glória eterno. A tribulação, ela tem um peso e a glória também tem um peso, mas o peso da tribulação é leve e momentâneo. O peso da glória é pesado e eterno. Às vezes o que derruba muito líder, muita igreja, muita família, muita gente, não é a tribulação, é a glória. A gente está pedindo glória de Deus, a gente está pedindo relevância de Deus, a gente está pedindo cadeira. Eu estou falando aqui também para os candidatos, eu quero estar num local de relevância, eu quero estar num local onde a minha caneta, a minha assinatura vale muito. Ok, mas prepare-se todos vocês, por quê? Porque junto com a glória existe um peso, e se a sua fundação não estiver firme, você vai ruir, porque o peso da glória é muito maior do que o peso da tribulação. Será que a gente está pronto para a resposta que Deus tem para a nossa vida? Será que a gente está pronto para pagar os preços? Será que a gente entende o tamanho do sacrifício que é gerar resposta de Deus? Quando ela estava tendo filho, o texto nos diz, ela está sentindo que ela vai morrer. Seu espírito, sua alma está indo embora, ela desvanece e ela sabe, chegou a minha hora. E o que Raquel fez? Raquel, ao invés de enxergar a experiência que ela estava tendo com Deus, porque uma hora ela não podia ter filho, agora ela estava tendo o segundo filho. Ao invés de entender essa experiência com Deus, ela olhou para a experiência humana. Eu estou morrendo enquanto eu estou gerando. Então quando ela olhou para o seu filho, ela falou, vou usar o meu direito de nomeação. O nome dele vai ser Benoni, bem filho, Oni dor, filho da minha dor. Ela não viu que podia ser filho do meu segundo milagre, filho da minha bênção dobrada, filho da minha multiplicação, filho da minha frutificação. Só que ela conseguiu apenas olhar a dor e a situação difícil da vida. Benoni, filho da minha dor. Só que na tradição judaica, quem tem direito de nomeação não é a mãe, é o pai. Como é que eu posso aplicar isso na sua vida? Eu não sei o que as pessoas dizem a seu respeito, eu não sei como você se identifica, mas quem tem direito de dizer quem você é o seu Pai do céu. Não deixe ninguém aqui nessa terra dizer o contrário. Abra a sua Bíblia e veja o que o teu Pai diz ao teu respeito, porque o direito de Deus é o direito de nomear quem você é, separado, escolhido, lavado, remido. Você é cabeça e não cauda, você é meu filho amado. Aleluias.
Sua situação agora não vai definir a sua identidade. Deus tem o direito de nomeação. Nessa cultura, a mãe carregava, a mãe gerava, a mãe dava parto, mas quem é que tinha o direito de nomear a criança? Era o pai. Aí o pai falou, calma aí, deixa eu usar então o meu direito de nomeação. Não vai ser Benoni, não vai ser filho da minha dor. Só para não ter implicação e briga na família, eu vou manter metade. Bem, filho, Jamim, da minha mão direita, filho da minha mão direita. Na Bíblia, a mão direita é a mão da bênção. Filho da minha bênção. Sabe o que Jacó está fazendo? Da sua maior dor, ele está tirando a sua maior bênção. Do seu maior momento de conflito, ele está falando, isso não vai me matar, isso não vai me definir, isso não vai provar o meu destino. Aquilo que veio para minha dor vai ser a minha bênção. Existem pessoas que estão passando por situações terríveis aqui. Deus vai te dar um testemunho, Deus vai te dar um ministério, Deus vai te dar fé, Deus vai te dar autoridade através dessa situação difícil que você está passando. Deus vai mudar, Deus vai ressignificar a sua dor, e da sua dor você vai tirar a sua maior bênção. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? É a vida do crente. Por quê? Porque você tem direito de nomeação. Aleluias. Eu estou falando isso porque Jacó é alguém que está acostumado com isso. A vida inteira de Jacó foi buscar uma bênção de uma mão direita. Por exemplo, ele primeiro faz uma troca indecente com o seu irmão para pegar a primogenitura, depois ele engana o seu pai para receber a bênção da mão direita do seu pai. Toda a vida de Jacó, ele corria atrás de uma mão para lhe abençoar, de uma pessoa para lhe validar, de alguém para dizer qual é a sua identidade. Talvez porque ele se sentia menor, se sentia esquecido, se sentia diminuído. Então a vida dele foi caçar bênção, caçar identidade. E por mais que ele buscasse na sua família, no seu pai, do jeito dele, só quem definiu o futuro dele não foi o seu pai, não foi a bênção da mão direita, não foi o seu irmão, não foi a sua mãe, foi o próprio Deus. Porque um dia ele chega assim, qual é o teu nome? Eles vão, não, qual é o teu nome? Não vou dizer, qual é o teu nome? Um anjo brigou com ele, até ele abrir a boca e reconhecer, meu nome é Jacó. Jacó significa enganador. Aí Deus falou naquela noite, agora que tu reconheceu que tu é um enganador, eu vou mudar a tua identidade, porque eu tenho direito de nomeação. De Jacó eu vou te chamar de Israel, de enganador eu vou te tornar um príncipe. Israel significa príncipe. Mas olha que interessante, quando Deus vai se apresentar, até depois da nomeação, para as pessoas ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de... Deus do enganador? Ele é o teu Deus na tua fase baixa e na tua fase alta. Ele é o teu Deus quando tu está caído e quando tu está em pé. Ele é o teu Deus quando você está ferido e quando você está são. Ele é o teu Deus quando você está em tempo de escassez e tempo de bonança. Você entende isso? O que Deus está falando é, eu sou o Deus do enganador, sou mesmo, mas eu serei Deus de um príncipe. Por quê? Porque eu sou o Deus de mudança. O único que pode mudar um enganador, um mentiroso, um trapaceiro e torná-lo príncipe é Deus, não é Jacó, é Israel. Deus quer fazer isso na tua vida. Ele quer fazer isso aqui nas nossas famílias. Às vezes a gente entra na casa do Senhor e a gente fez tanta coisa errada. A gente está cheio de pecados, a gente fala, eu vou ter que me enganar, eu vou ter que achar uma outra identidade, eu vou ter que mudar no meu perfil, eu vou ter que fechar o perfil. Deus veio aqui hoje para falar, eu quero te transformar. E eu quero exercer o meu direito de nomeação na tua vida. Será que você pode abrir os seus ouvidos e ouvir as bênçãos, as palavras de prosperidade, de crescimento, de amadurecimento que eu tenho para você? Em cima disso eu pergunto, qual nome nós vamos dar para as situações que acontecem nas nossas vidas? Nós vamos nomeá-las baseados na experiência externa ou na experiência com Deus? Ele passou a vida inteira procurando a bênção de uma mão direita, a bênção de alguém que pudesse derramar sobre ele uma prosperidade, uma bênção financeira, uma bênção espiritual, até o momento que o seu segundo filho nasce. A mãe nomeia Benoni, filho da minha dor, e nesse momento eu imagino que ele fala assim, passei a minha vida inteira buscando, caçando alguém que me abençoasse, mas agora eu percebo que eu também tenho uma mão direita. Então às vezes, ao invés de eu buscar a bênção de outras pessoas, a validação de outras pessoas,
por que eu não uso o meu direito de nomeação e eu levanto a minha mão e abençoo aquilo que acontece na minha vida? Não vai ser filho da dor, vai ser bênção. A dor que você está passando, Deus vai transformar ela em bênção. Use o seu direito de nomeação, a autoridade, a unção que Deus colocou da sua vida e exerça este direito. Se você não conhece, não tem como você usar. Hoje o Espírito Santo, Deus está te dando revelação da palavra para você abrir a sua boca e você ressignificar as coisas que acontecem na sua vida. Toca um pianinho para mim que eu já estou chegando aqui no final, que a gente tem muita coisa aqui de Santa Ceia. Coisa linda, Jesus. Aleluias. Aleluias. Porque às vezes, gente, a gente não tem controle sobre as situações que vão acontecer na nossa vida. O único controle que a gente tem é como é que eu vou nomear o que aconteceu na minha vida. Raquel controlou a morte no parto? Não, ela não podia. Nem Jacó podia. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que vão-se embora sem a gente poder controlar. Mas uma coisa a gente pode controlar: como é que a gente encara aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida? Qual nome a gente dá? Qual rótulo a gente dá? Será que aquilo vai ficar na minha vida, me machucando o resto da vida, me tornando depressivo o resto da vida, me colocando para baixo o resto da vida? Ou eu vou usar a autoridade que Deus colocou na minha boca de profeta e vou falar: não, eu vou renomear, eu vou ressignificar aquilo que aconteceu. Exerça o seu direito de nomeação. Eu digo tudo isso porque nós lemos lá em Gênesis, Deus ia trazendo todos os animais até Adão, porque às vezes é Deus que vai nomear, mas às vezes Deus vai trazer para a sua frente, vai cruzar os braços e vai falar assim: eu quero só ver como é que você vai nomear isso aí. Então existem escolhas que são de Deus, tem outras escolhas que Deus vai colocar na nossa frente, e o nome que a gente der, assim vai ser. Nem sempre esses nomes são os nomes que Deus gostaria de ter. E vocês já estão entendendo a mensagem que eu quero passar aqui. Nós estamos diante de um dos momentos mais sensíveis de decisão da nossa nação. Aí eu quero falar: a vontade de Deus. Entenda, eleição não é vontade própria de querer de Deus. Deus faz assim, ó: está aqui a urna, está aqui as pessoas, o nome que vocês derem, assim vai ser. Então eu quero provocar vocês essa noite. Primeiro, exerça o direito que vocês têm de nomeação. Exerça o direito de voto. Não se abstenha desse momento. Os animais vinham até Adão e Adão falava e Deus falava: conforme tu fala, assim vai ser. Eu te pergunto, existe algum animal até hoje que não tem nome? Porque tudo que aparecia, Adão dava nome. Deus espera que nós tenhamos nome para tudo que Ele está apresentando diante de nós. Então você vai ter que entender um conceito. E aqui eu já peço para o pastor Vicente e o pastor Leandro subirem aqui com suas esposas, que a gente vai entrar no momento de Santa Ceia. Quando você for exercer o seu direito, não é apenas algo mecânico, algo normal, corriqueiro. Não, isso aqui é uma coisa do dia a dia da cena. Não. Eu acabei de entender que o meu direito de nomeação, ele é paralelo com a minha mão de bênção. Então, quando você vota, você não está escolhendo apenas governantes, você está escolhendo abençoar a sua nação. Entenda o ato da cidadania como um ato da sua mão direita, da sua mão de bênção. Eu vou abençoar a minha nação com as pessoas que eu vou colocar nas cadeiras e posições de autoridade. Minha pergunta para você: essas pessoas são bênção? Porque você nomeia elas, mas elas que vão usar o direito delas de nomear quando elas estiverem na cadeira. Então, antes de tomar qualquer... eu vou pegar isso aqui porque ajudou com um negócio aqui, ajudou com uma telha aqui, ok. A minha questão é: como é que você vai usar o seu direito de nomeação e o seu direito de bênção no que nós estamos vivendo agora? Não é uma decisão de anjo, nem Deus vai descer do trono de glória, pegar o título de eleitor dele e debater se pode ou não pode usar o celular na hora de votar. Não vai existir isso. Deus não vai descer do céu. Deus falou assim, ó: assim como eu fiz com Adão, vou fazer com vocês.
eu vou trazer para frente de vocês, e o nome que vocês colocarem, assim vai ser. Exerça o seu direito de abençoar a sua nação, escolhendo homens e mulheres comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com a igreja local. Tente conhecer e entender de onde essas pessoas são, se elas servem a um pastor, se elas são obedientes a um líder espiritual, porque se ela não tem uma autoridade debaixo dela, pode ter certeza que ela não vai querer ter a autoridade sua, que é do povo. O povo é a autoridade sobre os governantes, mas se o governante que você escolheu não respeita nem o pastor local, não tem nenhum local para quem ele possa falar, o que você vai esperar dele? Deus te deu nessa noite, não tem desculpa não, a sabedoria, o conhecimento e o entendimento para você entender que Ele te deu um direito de nomeação e uma mão para abençoar, conforme você abençoar e dizer, assim vai ser. Quantos entenderam essa palavra? Digo, glória a Deus. Não estou forçando o texto bíblico não, estou aplicando o texto bíblico. Se eu tenho direito de nomeação, se Deus traz para Adão, o que é hoje os nossos animais que temos que nomear? Quais são as situações que a gente tem que dar? Pense, ore, busque em Deus e vote e abençoe pessoas que vão abençoar a nossa nação. Eu posso ouvir um glória a Deus?